Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso estudo ao curso de Geometria Analítica, ao estudo então de matrizes, E na videoaula anterior eu defini então para você, aqui com vocês, o que é uma matriz, qual é a notação que a gente tem, as notações específicas para matrizes. Entramos no acordo que a gente vai fazer isso de uma forma um pouquinho mais formal, essa parte de discussão de matrizes, e então tem a definição do que é uma matriz e quando que duas matrizes são iguais na aula anterior. Dando continuidade então ao tópico de matrizes, e antes de adentrar a discussão de operações com matrizes, as possíveis operações de matrizes, eu gostaria então de falar quais são os tipos de matrizes que existem. E por que eu vou discutir tipos de matrizes antes de falar de operações entre matrizes? Por quê? Porque algumas operações que a gente faz entre matrizes tem atrelada ali a essa construção, a essa operação, um pouco de qual é a dimensão dessa matriz, tá? Então a gente faz essa parte de tipo de matriz, que essa é mais uma aula de, olha, a matriz com essa cara tem esse nome, com essa cara tem esse nome, com essa cara tem esse nome. Então aqui vai ser mais uma videoaula de nomenclatura, Quando a gente fala de tipo de matriz, a gente está falando das nomenclaturas específicas que a gente dá para as matrizes, dependendo, então, do número de linhas e colunas que essa matriz possui, tá? Então, é mais uma aula rápida sobre questão de nomenclatura. O que acontece com isso? É que tem uma parte da teoria de matrizes que ela está definida e faz sentido apenas para alguns modelos de matrizes, para alguns formatos de matrizes, e para outros isso não se aplica. Então, quando a gente for dar continuidade aí ao andamento, vocês vão ver que tem uma parte da teoria que ela é para todo tipo de matriz e tem uma parte da teoria que é para algum tipo de matriz específico. Então é importante a gente fazer esse momento de, olha, a gente vai estar falando desta e daquela matriz. Então, quando eu chamar uma matriz quadrada, eu estou falando de matrizes com essa cara. Quando eu falar de matriz linha, eu estou falando de matrizes com essa cara, tá? Então, para a gente poder fixar aí essa notação e podermos falar a mesma língua todos juntos. Então, essa parte tende a ser um pouquinho maçante, tá? Essa videoaula tende a ser um pouquinho chata, porque é bem nomenclatura, tá? Mas tem a sua relevância, porque aí, a partir disso, a gente consegue, então, falar a mesma língua e a gente consegue se entender no andamento do curso, ok? Então, quando a gente vai falar em tipos de matrizes, eu vou começar aqui com matriz linha, O que é uma matriz linha? A gente tinha falado na aula anterior, deixa eu até voltar aqui para usar o espaço de cima aqui para rabiscar, Quando a gente falou de matrizes, a gente falou de uma tabela, de certa forma, de números, Então, uma matriz M uma matriz M era uma matriz com M linhas, e N colunas. Então, essa matriz era uma matriz M por N, que aqui eram, então, as ordens da matriz, quantidade de linhas que tinha nessa matriz, quantidade de colunas que tinha nessa matriz. A relevância desse M, desse N, era justamente para dizer, depois ajudar a demarcar aí
onde que os elementos estavam posicionados dentro dessa matriz, para a gente conseguir localizar os elementos dentro da matriz. Então, voltando, lembrando agora que uma matriz, ela é uma tabela de números, né, com M linhas e N colunas. A gente vai, então, falar, né, a respeito dos tipos de matriz. Inclusive, se você não assistiu a aula em que eu defino matriz, eu sugiro, e você não sabe a definição de matriz, eu sugiro dar uma passadinha naquela aula antes da continuidade dessa, tá? Então, continuando, o que é uma matriz linha? Ela a matriz é chamada de uma matriz linha quando o M for igual a 1. Então, a gente estava falando lá de matrizes M, de matrizes de ordem M por N, que eu falei, eu, né, comentei com vocês, que eu costumo pensar, né, L por C, porque é M linhas e N colunas, né? Então, ela é uma tabela com M linhas e N colunas. Quando eu chamo uma matriz, quando a matriz ela é chamada de matriz linha, quando o M for igual a 1. E, bom, se o M é igual a 1, né, nesse caso a matriz vai ter ordem, então, 1 por N. Então, quando o M é igual a 1, a matriz ela tem ordem 1 por N. O que eu quero dizer quando eu digo que a matriz tem ordem 1 por N? Eu quero dizer que a matriz ela possui uma única linha. Então, por exemplo, essa matriz L aqui, ó, em que eu tenho as entradas A11, A12, A1N. Eu tenho N elementos organizados em uma única linha. Por isso, a matriz é chamada de matriz linha. As matrizes linhas, elas são utilizadas, né, bastante utilizadas, transformações lineares. Lá na álgebra linear, no contexto de transformações lineares, é bastante útil essas matrizes linhas, são bastante úteis, né? As matrizes do formato do tipo matriz linha. Depois nós temos a matriz chamada de matriz coluna. Quando que ela é coluna? Quando ela tem o N igual a 1. Então, se o N é igual a 1, isso significa que essa matriz possui uma única coluna. Então, neste caso, a matriz ela tem ordem M por 1. A quantidade de linhas não importa, mas a quantidade de colunas é igual a 1 nesse caso, tá? Então, aqui está um exemplo de uma matriz coluna, né? Que eu tenho M entradas na matriz organizadas, elas todas em uma única coluna. As matrizes colunas, elas são bastante úteis para representação de vetores, tá? Então, quando a gente vai querer representar um único vetor, a gente usa bastante a matriz coluna. Em alguns casos, a gente representa vetores usando matriz linha também, tá? Na programação, utiliza-se muito a exemplificação, né? A descrição de um vetor, falar de um vetor, utilizando uma matriz linha. E na álgebra linear, a gente usa muito a representação de um vetor através de uma matriz coluna, quando a gente quer pegar uma transformação linear e aplicar em um determinado vetor. Então, a gente representa esse vetor através de uma matriz coluna. Então, são matrizes que são úteis dentro dos contextos específicos, tá? Mas que a gente vai usar bem pouco dentro da geometria analítica especificamente. Bom, depois nós temos a matriz retangular. Quando que a matriz é retangular? Quando o valor de M é diferente do valor de N, ou seja, quando a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas nessa matriz. Então, uma representação genérica aqui de uma matriz retangular, né? É o exemplo mais clássico de matriz, é o que a gente busca, né? Sempre que a gente vai falando de matriz, eu vou dar um exemplo genérico. Acabamos escrevendo uma matriz desta forma, tá?
E esse seria o exemplo mais genérico possível. E ela é um exemplo, né, de matriz retangular, é, por exemplo, essa matriz A aqui, que possui duas linhas e uma, duas, três, quatro colunas, né? Então, ela tem linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, como a ordem dessa matriz, né, a ordem de matriz é sempre linha por coluna, essa matriz possui duas linhas e quatro colunas, ela é uma matriz de ordem 2 por 4, portanto, é uma matriz retangular, tá? E o outro caso, né, outro tipo de matriz, são as matrizes quadradas. Quando que a matriz ela é quadrada? Quando o meu M for igual a N, ou seja, quando o número de linhas é igual ao número de colunas nessa matriz, tá? Então, normalmente nesse caso, a gente acaba fazendo a matriz genérica e colocando aqui embaixo, ó, NN, tá? Então, essa matriz quadrada aqui, ela é uma matriz de ordem N por N. Nós costumamos, dentro da matemática, para facilitar a vida, ao invés de escrever Qn por N, escrever só Q índice N, tá? Quando aparecer um único índice, matriz de ordem 3, então ela é uma 3 por 3, é uma quadrada 3 por 3, tá? Porque essa retangular aqui, a matriz, deixa eu fazer uma coisa importante de contrário. Esta matriz retangular, como é uma N por N, M por N, né? A gente costuma representar assim, matriz retangular, M por N, é uma matriz de ordem M por N. Uma matriz de ordem 2 por 4, por exemplo. Então, essa A aqui, ela é uma 2 por 4, se eu quiser falar dela dentro de um outro exercício. Esta matriz quadrada, né, no caso das matrizes quadradas, o número de linha é igual ao número de colunas, eu não preciso pendurar dois números aqui embaixo. Eu posso colocar só um. Então, a gente entende que a matriz ela é uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Um exemplo de matriz quadrada é essa matriz B. Esta matriz B, ela tem linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, ela é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, esta matriz B, que seria ali uma 3 por 3, ela pode ser denotada, para simplificar a vida, como uma matriz B índice 3, uma matriz de ordem 3, tá? Em alguns casos, facilita a nossa vida. As matrizes quadradas, elas vão ser bastante utilizadas aqui dentro da geometria analítica, porque uma das coisas que a gente vai estudar aqui dentro da geometria analítica é, por exemplo, o cálculo de determinante de matrizes. E determinante de matriz só existe se a matriz for quadrada. Então, tem toda uma teoria de cálculo de determinante de matrizes que só faz sentido no caso em que a matriz ela é quadrada, tá? Então, a gente vai usar bastante matrizes quadradas dentro do contexto da geometria analítica no decorrer do curso, né? No andamento, então, qual que é o próximo modelo? É a matriz nula, né? O próximo exemplo é o exemplo a matriz nula. A matriz nula, ela é uma matriz de ordem M por N, tá? Então, quando eu vou falar da matriz nula, ela é uma matriz de ordem M por N. Ela pode ser, portanto, uma matriz retangular, não tem problema nenhum. Ela pode ser uma matriz quadrada, sem problema nenhum. Pode ser tanto retangular quanto quadrada. Então, quando eu falo aqui que a A é uma M por N, eu posso ter M diferente de N e eu posso ter M igual a N, tá? Então, isso continua nos dois casos,
Para os dois casos, no caso matrizes retangulares e no caso matrizes quadradas, a gente possui matriz nula. Quando que a matriz ela é denominada matriz nula? Quando todas as entradas forem iguais a zero, ou seja, o A e J é igual a zero, A e J é igual a zero. Deixa eu até destacar isso aqui, tá? Para I variando de 1 até M e J variando de 1 até N, ou seja, todas as entradas da matriz são iguais a zero. Então, essa daqui, ela é um exemplo de matriz nula, né? Uma N aí, né? De ordem qualquer aqui, de ordem M por N. Qual que é a relevância da matriz nula? Depois, lá quando a gente for trabalhar com operações de matrizes, a gente vai usar a matriz nula porque bastante, né? Tanto as retangulares quanto as matrizes quadradas, porque as matrizes nulas, elas têm a seguinte propriedade: ela é o elemento neutro da soma. Nossa, meu cérebro não está colaborando aqui. Elemento neutro da soma de matrizes, tá? Então, da operação de adição. Então, quando eu vou definir lá como que eu faço conta de mais com matrizes, o elemento neutro da conta de mais de matrizes vai ser a matriz nula. O que é o elemento neutro de uma determinada operação? O que é o elemento neutro da conta de mais? É o cara que não faz diferença fazer conta com ele, né? Assim como o zero é o elemento neutro do conjunto dos números reais, da soma do conjunto dos números reais. Por quê? Porque o zero é o elemento neutro da soma no conjunto dos números reais. Pega um número real, 2, qualquer, número real qualquer, 2, por exemplo, mais 0, dá 2. Pega 20 mais 0, dá 20. Pega, sei lá, 1,5 mais 0, dá 1,5. Raiz de 7 mais 0, a raiz de 7. Então, qualquer número que você pegue, sendo ele número real, se você somar com 0, o resultado vai ser o número que você pegou. Então, esse 0, ele é o elemento neutro da soma. Da mesma forma que a gente vai ver depois quando estiver trabalhando com soma de matrizes, que a matriz nula é o elemento neutro da soma de matrizes, tá? Um exemplo de matriz que a gente tem, que é uma matriz nula, quadrada, enfim, bonitinha, né? É essa matriz aqui, ó, matriz A igual a zero. O que esse cara tem, cara? Ela é uma matriz 1 por 1. Ela tem uma única linha. Perdão. Ela tem uma única linha e uma única coluna. Qual que é a graça das matrizes que tem uma única linha e uma única coluna, matriz 1 por 1? É que, no fim das contas, no caso da matriz nula, essa matriz 1 por 1, ela tem só o zero. Então, ela é a matriz A igual ao número real zero no fim das contas, tá? Porque ela só tem uma entrada. Só que, se eu trocar esse zero por qualquer outro número real, não importa, eu vou continuar tendo uma matriz quadrada de ordem 1 por 1. Então, como eu posso fazer isso para qualquer número real? Essas matrizes quadradas de ordem 1 por 1, elas, de certa forma, colocam uma cópia do conjunto dos números reais dentro do conjunto de matrizes quadradas. Então, você tem uma cópia do conjunto dos números reais dentro do conjunto de matrizes quadradas. Basta que você trate cada número real como sendo uma matriz 1 por 1. E aí vocês vão saber fazer conta. Vocês sabem fazer conta de mais com matrizes 1 por 1.
você sabe multiplicar duas matrizes 1 por 1, você sabe pegar a matriz 1 por 1 e multiplicar por um escalar. Por que você sabe fazer essas operações com matriz de ordem 1 por 1? Porque você sabe fazer essas contas com números reais e essas matrizes nada mais são do que um único número real. Então, você sabe fazer essas contas com essas matrizes de ordem 1 por 1, tá? O problema é quando a ordem da matriz não for 1 por 1, que aí a gente tem que aprender a fazer as contas e por isso as próximas aulas. O próximo exemplo de matriz, que é super importante também, é a matriz identidade. Só que a matriz identidade, ela tem uma restrição, tá? Ela tem que ser quadrada. Então, para começar a falar de matriz identidade, a matriz identidade ela é uma matriz quadrada. A gente denota por I, índice N. Então, você quer uma matriz quadrada 2 por 2, identidade 2 por 2. Então, ela é uma I, índice 2, né? Se eu pegar o N igual a 2, uma quadrada 2 por 2 é uma I, índice 2. Se o meu N for igual a 3, eu vou ter uma I, índice 3, né? Aquilo que eu estava comentando antes, quando a gente fala de matrizes quadradas, você usa apenas um número, né, para representar aqui como o índice dessa matriz. Você não precisa fazer 2 por 2, você coloca só o 2, você já sabe que é uma 2 por 2, uma quadrada 2 por 2. Uma identidade, então a gente denota essa matriz normalmente por I maiúsculo, tá? E como que a gente constrói essa matriz 2 por 2? A gente faz essa matriz 2 por 2, não, perdão. Como que a gente constrói essa matriz identidade? Matriz quadrada identidade. A gente constrói da seguinte forma. Ela tem a seguinte propriedade, tá? Os elementos dessa matriz, os A e J, que são elementos dessa matriz, eles são dados por essa regrinha aqui, ó. Se o meu I for igual a J, eu escrevo 1. Caso contrário, é 0. Então, aonde que estão os caras que possuem I iguais a I igual a J? Tá aqui, ó. Certo? Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha N, coluna N, né? Que é o que a gente vai depois chamar ali de diagonal principal dessa matriz, tá? Então, essa é as entradas, né, da matriz identidade, na qual eu coloco 1. O resto da matriz é 0, tá? Então, todo o restante, todas as outras entradas da matriz são iguais a 0. Matrizes com essa característica são chamadas de matriz identidade. Qual a relevância destas matrizes? É que estas matrizes, elas são, tá, o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Elemento neutro do produto de matrizes, tá? Depois, quando a gente for estudar produto de matriz, a gente vai ver isso. Elemento neutro, por quê, né? Do produto. E note que se a matriz, para a matriz identidade, ser uma matriz identidade de ordem 1 por 1, pensa aí um pouquinho. Qual é o número real que, se você fizer 5 vezes esse cara, dá 5? Qual o número real que, se você fizer 7 vezes esse cara, dá 7? Qual é o número real que, se você fizer 20 vezes ele, dá 20? Ah, sei. Tá. 1, né? Em todos os casos é 1? Pois é. O 1, ele é o elemento neutro no produto de números reais. Se eu multiplicar pegar um número real e multiplicar por 1, o resultado dá o mesmo número. Sempre o mesmo número. Então, quando a gente está olhando para matrizes de tamanho 1 por 1, a matriz identidade de tamanho 1 por 1, ela tem que ser o elemento neutro do produto de matrizes 1 por 1. Ou seja, o elemento neutro do produto de números reais.
Então, a matriz identidade 1 por 1, a matriz identidade de ordem 1, a matriz identidade 1 por 1, ela tem uma única entrada e essa entrada é igual a 1, tá? Que é o elemento A11 dessa matriz aqui, ó. N por N de ordem, N dessa matriz N por N, qualquer aqui, tá? Então, para que as coisas possam fazer sentido. Ah, eu quero uma identidade 2 por 2. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou fazer uma identidade 2 por 2. Uma matriz identidade de ordem 2 por 2. Como que eu faço? Ah, se o I for igual a J, eu coloco 1. Aonde que tem I igual a J na 2 por 2? Na entrada, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. E depois, na entrada, o quê? Linha 2, coluna 2. Então, aqui vai 1 também. As outras duas entradas são iguais a 0. Então, essa aqui é a sua matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade de 2 por 2, certo? Por que eu gastei um pouquinho mais de tempo com essas duas? Por causa da relevância delas. Uma é o elemento neutro da soma de matrizes, que a gente vai usar um monte, e a outra é o elemento neutro do produto de matrizes, que a gente também vai usar bastante, tá? Próxima, matriz diagonal. Quando que a matriz ela é uma matriz diagonal? Primeira coisa, primeiro problema, ela tem que ser uma matriz quadrada. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu estava falando, olha, existem as matrizes retangulares e existem as matrizes quadradas. E a gente vai, quando eu comecei a aula, eu disse o seguinte, a gente vai dar nome para as matrizes. Por quê? Porque tem algumas características, né, algumas propriedades de matrizes, operações que a gente vai fazer com matrizes, que só dá para fazer em um tipo específico de matriz. Então, a gente começou definindo o quê? Matriz linha, matriz coluna. Depois, a matriz retangular e a matriz quadrada. E eu falei que boa parte do que a gente ia estudar estava atrelada a matrizes quadradas e só fazia sentido em matrizes quadradas. Então, veja bem, voltando, o que só faz sentido em matriz quadrada, que eu falei aqui em cima? Ó, identidade. Matriz identidade só faz sentido no contexto de matrizes quadradas. A gente estava falando dela e eu exigi que ela fosse quadrada. Continuando, matriz diagonal. Quando eu vou falar de matriz diagonal, primeiro ela tem que ser quadrada. Se ela não for quadrada, ela não é matriz diagonal. Quando que a matriz ela é quadrada? Quando ela possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então, quantidade de linha igual a quantidade de coluna me leva a uma matriz quadrada. Vamos ver aqui, ó, era L por C, né? Linha por coluna. Quantidade de linha igual a quantidade de coluna, matriz quadrada. Quando que a matriz, esta matriz quadrada, tá? N por N, ela é chamada de uma matriz diagonal. Quando os elementos da matriz, tá? Forem, se eu tiver a seguinte brincadeira, olha, o A e J é igual a 0 quando I é diferente de J. Então, você coloca uma restrição para quem? Para os caras que têm I diferente de J, que estão em posição linha diferente de coluna. E aí, esses caras você coloca 0. Nos que estão em posição linha igual a coluna, quando eu coloco I igual a J, né, que é essa restrição aqui, I igual a J, se eu coloco I igual a J, eu posso ter um número qualquer. Aonde que estão os caras que têm I igual a J? Aqui, ó. A, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha N, coluna N. Esses caras aqui têm linha igual a coluna, posição linha igual a posição coluna. O restante tem posição linha diferente de posição coluna. Então, esses caras que têm posição linha igual a posição coluna, eu coloco qualquer número que me der vontade. Fora deles, 0. Se for esse o caso, a matriz ela é chamada de matriz diagonal, porque ela possui um elemento não nulo, um elemento diferente de 0, apenas do que a gente vai denotar depois de diagonal principal,
Próximo modelo de matriz, a matriz escalar. De novo, é uma matriz diagonal n por n, ou seja, quantidade de linhas igual quantidade de colunas, tá? N por n. Só que aqui ela faz a seguinte restrição, na qual os elementos do tipo A e I são todos iguais. Quem são os caras do tipo A e I? São os sujeitos, né? Porque a entrada da matriz é um A e J. Se eu estou chamando de A e I, é porque o meu I é igual ao meu J. E se o meu I é igual ao meu J, eu estou nesses caras aqui, ó. O mesmo integral lá em cima. Só que aqui embaixo eu peguei um exemplo de matriz 3 por 3, tá? Então tá aqui, ó, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Então olha qual que é a brincadeira aqui. Para que a matriz seja uma matriz escalar, ela precisa ser uma matriz diagonal, ou seja, uma matriz diagonal, ou seja, ela tem que ser quadrada, porque para ser diagonal tem que ser quadrada, primeira coisa, estava dizendo aqui em cima, tá? E a segunda coisa, o que era a matriz diagonal? Os caras que têm I diferente de J são iguais a zero, então fora dessa diagonal aqui, todo mundo é igual a zero. Na escalar, o que eu tenho de especial? É que estes sujeitos que têm posição linha igual a posição coluna são todos iguais, tá? Então, aqui eu peguei o mesmo número real e coloquei o mesmo número real para esses três caras. Essa é a chamada matriz escalar. Depois que a gente estudar multiplicação de matriz por um número escalar, por um número real, vocês vão ver que, na verdade, esta matriz escalar nada mais é do que a matriz identidade vezes um número real. A matriz identidade, ela é um exemplo particular de matriz escalar. Por quê? O que a matriz identidade 3 por 3 tem de especial que ela de diferente da matriz escalar? Ela diz que esse lambda que eu estou colocando aí tem que ser igual a 1. Então, é isso que a matriz identidade tem diferente da escalar, que na identidade o lambda está fixado, eu sei qual é o valor, é 1. Ah, se eu quero trocar, eu quero colocar todos os elementos da diagonal iguais a 2. Ela não é mais uma identidade, ela passa a ser uma matriz escalar, tá? Então, eis um exemplo de matriz escalar, você troca esse lambda aqui por 2, você pode trocar ele por 3, você pode trocar ele por... Vocês não vão gostar, mas você pode trocar por 1 milhão. Todos esses escalares aqui iguais a 1 milhão. Posso, tá? Continua sendo uma matriz escalar, desde que todos eles sejam iguais. Ai, mas professor, 1 milhão é muito grande. Bom, paciência, continua sendo um número, funciona. Não importa, tá? Posso trocar todos esses escalares por raiz quadrada de 13. Professora, quanto é raiz quadrada de 13? Não importa, é um número real, tá? Posso trocar todos, vai continuar sendo uma matriz escalar. O que é importante? Que estas entradas todas sejam iguais e não qual é o valor delas, tá? Próximo, agora a gente tá, aqui eu não tô nem classificando matrizes, eu tô classificando um elemento dentro das, colocando nome para uns negócios que aparecem dentro de umas matrizes, tá ligado? É isso, pode dar nome para uns negócios que aparecem na matriz. Que negócio? Vamos lá. Onde é que eu tô primeiro, né? Vou pegar o seguinte, matrizes quadradas de ordem n. O que são matrizes quadradas de ordem n? São matrizes n por n. Matriz quadrada. De que tamanho? Tamanho que você quiser, desde que ela seja quadrada. Ponto, tá? Então, eu vou definir um negócio aqui dentro das matrizes quadradas. Tem duas coisas que são relevantes dentro das matrizes quadradas. Uma delas, a diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? A diagonal principal da matriz, ela é formada pelos elementos A e J, em que I é igual a J, ou seja,
o elemento que está na linha 1, coluna 1, na linha 2, coluna 2, na linha 3, coluna 3, na linha 4, coluna 4, linha 5, coluna 5. Neste exemplo aqui, ó, são esses sujeitinhos aqui, ó, esses sujeitinhos marotos, tá? Eu destaquei em vermelho aí. Estes caras que tem linha igual, posição de linha igual posição de coluna, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, são os elementos que formam o que a gente chama de diagonal principal da matriz. É importante saber quem é a diagonal principal da matriz. Depois, lá, quando a gente for estudar, a gente usa bastante essa questão de diagonal principal de matriz, quando você estuda determinante matriz, a gente apela para isso, precisa deles para calcular determinante, saber identificar e tal. A gente usa em álgebra linear, quando você procura autovalores de uma matriz, um processo de diagonalização de matrizes, lá na frente em álgebra linear. Sei que isso é meio estranho ainda, né? Mas é útil lá depois. Aonde também aparece diagonal principal de matrizes, já apareceu aqui hoje. Aqui, ó. Quando eu estou falando de matriz diagonal, eu me preocupo com colocar elementos diferentes de zero aonde? Na diagonal principal. Quando a matriz ela é uma matriz escalar, aonde que estão os elementos que são todos iguais? Na diagonal principal. Fora da diagonal principal eu coloco zero. Então, se eu pego uma matriz que é uma matriz quadrada, que tem número diferente de zero somente na diagonal principal, esta matriz é chamada de matriz diagonal. Observe que, quando eu defino uma matriz diagonal, eu exijo que fora da diagonal principal eu tenha zero. E que se for para aparecer alguém diferente de zero, esse alguém esteja na diagonal principal. Mas eu posso ter, sei lá, zero, assim, eu posso, tá? Isso não deixa de ser matriz diagonal. Você pode colocar zero em todas as outras entradas. Coloca zero aqui, coloca zero aqui. Pode aparecer zeros na diagonal principal, no caso de matriz diagonal. Pode, tá? Mas não pode aparecer números diferentes de zero fora da diagonal principal. Se acontecer, daí não é mais matriz diagonal, tá? Então, a matriz identidade também, ó. Quando eu falo da identidade, eu tenho uns aonde? No que a gente chama de diagonal principal, tá? E depois a gente tem a diagonal secundária da matriz. Quem que é a diagonal secundária da matriz? Ela é formada pelos elementos A e J, em que I mais J é igual a N mais 1. Então, lembra que, bom, primeiro a matriz ela tem que ser uma matriz quadrada, de ordem N por N. Peguei aqui uma matriz quadrada de ordem 3, né? Uma 3 por 3. E aí eu vou pegar os caras que tem a seguinte propriedadezinha aqui, ó, I mais J igual a N mais 1. No caso dessa matriz, o meu N é igual a 3. Então, N mais 1 vai ser igual a 4. Então, eu vou lá na linha 1, certo? Na linha 1, o meu I é igual a 1 e o meu J varia, né? Então, esse cara aqui é o 3 aqui, ó. Esse sujeito é o A11, esse cara aqui é o A12, 1, esse é o 1 mais 1 dá 2, que é menor que 4. Esse é o cara A12, 1 mais 2 dá 3, que é menor que 4. E este sujeito aqui é o cara que está na posição A1, 3, 1 mais 3, 4. Então, este sujeito entra na diagonal secundária. Depois, este cara aqui é o A2, 1, 2 mais 1, 3, não rola. O 4 aqui, ó, esse cara aqui é o A22, 2 mais 2, 4, então tá na diagonal. O 0, esse 0 vai ser o A2, 3, 2 mais 3, 5, não rola também.
Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, que a diagonal secundária são esses sujeitos. São esses caras aqui. Então, você tem, quando a gente olha para uma matriz quadrada de ordem n por n, ela tem duas diagonais, sempre. Ela tem a diagonal principal e ela tem a diagonal secundária. A diagonal principal, ela é mais, a gente precisa mais dela do que a secundária, tá? A secundária eu preciso que vocês saibam identificar, assim, vocês vão precisar, né, identificar mais ela quando vocês estiverem trabalhando com determinantes, principalmente, tá? Mas a diagonal principal precisa em outras situações mais pra frente, beleza? Bom, os tipos de matrizes relevantes são esses, tá? O que a gente tem aí para ser discutido, que é o que é importante que vocês saibam quais são. Espero que vocês tenham entendido, né, quais são os tipos de matrizes e se tiverem alguma dúvida, né, a respeito de tipos de matrizes, por favor, deixe nos comentários que eu vou tentar responder aí para vocês, dependendo da quantidade de comentários. Eu faço então um novo vídeo explicando, né, para tirar essas dúvidas, beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Deixa aí um comentário, né, se tiver alguma dúvida e considere inscrever-se no canal, né, caso esse conteúdo esteja sendo relevante para vocês, para acompanhar as próximas atualizações, beleza? Obrigada, até o próximo.